6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu e com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveriam ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. E com o responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto com preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Então, fim do texto, João capítulo 12, de 1 a 8, uma passagem muito emblemática. Eu não sei se você já percebeu, esse é o último domingo de fevereiro. Nós estamos finalizando o segundo mês do ano. Então, preste atenção, porque o tempo, o cronômetro já disparou. 2 meses do ano já foram. E eu não sei como é que você está referente a tudo aquilo que você planejou para esse ano, porque o tempo vai correndo. E nós precisamos estar sensíveis e alertas a isso. E nós também, em fevereiro, estamos aí finalizando uma série de reuniões, de preparativos, para lançarmos os nossos sonhos aí para o decorrer deste ano. E uma das coisas que nós temos feito é justamente de púlpito, nas últimas semanas, alinharmos algumas coisas muito importantes para que realmente a igreja consiga caminhar e alcançar aquilo que o Senhor deseja. E isso passa pelo entendimento individual de cada um de nós a respeito da importância de entender como o nosso coração está ou não sintonizado com Deus. Nas últimas semanas nós temos olhado e vendo, e na semana passada em especial, na mensagem de ceia, num momento também muito importante para a vida da igreja, nós estávamos refletindo a respeito de um texto onde o apóstolo Paulo demonstra toda a preocupação que ele tem com os crentes daquela igreja, porque ele dizia, e nos diz naquele texto, que alguns crentes haviam literalmente enfraquecido, estavam praticamente adormecidos espiritualmente, e outros já haviam morrido. Então, na nossa relação, nós precisamos estar diante do Senhor, como falei aqui há pouco, clamando misericórdia constantemente, porque nós vivemos uma grande luta, uma grande batalha espiritual. O que nós estamos vivendo como igreja e também como cidade em uma data como hoje, onde nós temos literalmente uma festa que promove tudo aquilo que o Senhor não quer, nós vivemos uma grande guerra. O inimigo não quer que tenhamos estabilidade, que caminhemos diante do Senhor realmente focados, e nós estamos o tempo todo ali naquela luta. E um coração sintonizado com Deus é fundamental. O texto aqui é um texto que mostra o que está acontecendo na reta final da vida de Jesus. O Evangelho de João tem uma característica diferente dos outros. Enquanto os 3 evangelhos sinóticos foram escritos no início dos anos 50, mais ou menos, porque a igreja estava se espalhando, Paulo estava escrevendo as cartas, então nós temos ali a importância de relatos específicos sobre a vida de Jesus. Era meio estranho, justamente Paulo, aquele que não conviveu com Jesus, escrever coisas como ele escreveu para a igreja de Corinto, porque recebi, estou passando aquilo que recebi. E ele narra a passagem da última ceia. Então nós temos aí Mateus, Marcos e Lucas, que escrevem a respeito especificamente da vida de Jesus, para que as pessoas saibam. O Evangelho está sendo divulgado e nós temos ali, então, registros agora para que as pessoas saibam e conheçam a história de Jesus. O Evangelho de João já é escrito muito depois.
O Evangelho de João já é escrito no momento de perseguição brutal. João é o último dos discípulos a morrer. Então, João escreve já com mais de 80 anos, já escreve sabendo que todos os seus companheiros de ministério, todos aqueles que andaram com Jesus, já haviam morrido. E João escreve não mais para que as pessoas conheçam a história, mas João escreve para que as pessoas continuem a crer. E ele dá detalhes que nenhum outro apóstolo dá. Ele escreve coisas a respeito daqueles momentos que nenhum outro fala. A gente tem um relato mais íntimo. Eu fico imaginando João escrevendo e lembrando das coisas. E quando João escreve a respeito de Judas, a gente percebe todas as citações de Judas no Evangelho de João, elas vêm com algumas observações. É como se João, ciente do que Judas faria, ou do que Judas fez, ele colocasse uma observação, diferente dos outros. E aqui nós temos uma situação que revela dois tipos de coração. Jesus é muito amigo da família, é muito amigo de Lázaro. Nós observamos isso nas passagens, ele tem realmente uma relação familiar. Não é a primeira vez, Jesus passava lá constantemente. A descrição que João faz a respeito dos três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, é a mesma dos outros. A gente tem aquele perfil de Maria, aquela mulher mais focada em fazer as coisas, no serviço. Nós temos Lázaro sempre ali ao lado de Jesus, e Maria como aquela figura onde o que comanda não é a razão, aquela figura que vem com a questão da emoção. Maria é a que tem os momentos mais próximos do Senhor. O que a gente observa na história do Evangelho e observando todas as passagens é que, sem dúvida nenhuma, Maria ela tem uma conexão diferente, ela é sensível ao que está acontecendo. E nesse momento, faltando uma semana praticamente para a Páscoa, e é esta a Páscoa em que Jesus será crucificado, nós vemos ela fazendo algo muito estranho. Eles estão reunidos, Jesus já havia avisado que o fim estava próximo, mas parece algo absolutamente normal, a não ser pelo fato que é uma reunião depois do grande milagre da ressurreição. Essa reunião acontece depois que Lázaro é ressurreto. Mas ela não parece ter nada de diferente das outras, porque diz aqui, prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele, é o que acontece sempre. Aí vem o diferente. Maria se aproxima, pegou um frasco de perfume caro, feito de essências de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria faz algo completamente fora do normal. Maria pega o perfume mais caro que ela tinha, e na descrição nós vamos descobrindo que realmente é muito caro, e ela joga nos pés de Jesus. É algo que, pensando até os dias de hoje, não faz o menor sentido. Ela coloca aos pés de Jesus aquilo que muita gente passa a vida querendo conquistar, e isso traz uma irritação profunda no coração de Judas. Textos como esse nos mostram exatamente contrastes de corações que entenderam e que são sensíveis ao que realmente importa, e corações que estão literalmente se enganando. Quando João procura aqui explicar e deixar bem claro o quanto aquele perfume era caro,
A primeira coisa que passa no pensamento das pessoas é: por que que Maria teve essa atitude? Qual a razão de desperdiçar algo tão absurdo? O texto vai nos dizer que aquele perfume era praticamente um ano de trabalho. Quem gosta, quem é ligado em perfume, sabe que realmente isso é um item que pode custar muito, muito caro. Existem perfumes que quando a gente fica sabendo do preço, a gente fala assim: rapaz, tem até os ditados, né? Os menores frascos é que tem os melhores perfumes. E aí você vai olhar um tamanho de um frasquinho assim, você fica: Jesus, o que é isso? Provavelmente, esse perfume era o que na época Maria guardava como o seu dote de casamento. Provavelmente era aquilo que a família ofereceria. O texto não fala o futuro, nós não sabemos se ela casou, se ela não casou, o que era, mas quando a gente vê algo desse tamanho, nós entendemos que realmente era algo que a família estava guardando. E ela literalmente colocou aos pés do Senhor. O que é que isso significa? A grande questão com o coração de Maria é que, justamente por entender a importância daquele momento, nada mais tinha valor. A gente precisa entender quando a Bíblia coloca algumas questões, e a Bíblia não tem o menor problema de ranquear ou de colocar questões em termos de valores materiais. Quando a gente vê um texto, eu falei disso recentemente, quando a gente vê uma descrição do futuro, da Nova Jerusalém. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso ali na classe, tivemos momentos muito intensos ali, né, estudando e comentando. E quando fala que nas ruas da Nova Jerusalém, elas serão feitas do quê? Ouro. A descrição da Nova Jerusalém é impressionante. A maneira como nós temos as anotações de materiais preciosos espalhados. E aí alguns talvez olhem para o texto dizendo: está vendo aqui como até a Bíblia tem o seu momento aí, né, de ostentação? Na verdade, a gente descobre que a intenção da Bíblia em nenhum texto é ostentar. As ruas serão de ouro, porque a importância não existe. Porque na eternidade não haverá preocupação com a questão da materialidade. Aqui as pessoas literalmente morrem por ouro, por dinheiro. Nós temos a capacidade de enterrar a nossa vida na busca por questões materiais. Parece chavão. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, deixa bem claro que isso na eternidade não tem a menor importância. E a grande questão que passa pelo nosso relacionamento com o Senhor é conseguirmos distinguir o que realmente é importante nas nossas vidas hoje e qual é o grau que nós colocamos ou não o Senhor. As nossas preocupações estão em cima do quê? O que realmente é importante, porque tudo o que você já está fazendo esse ano e ainda vai fazer é baseado naquilo que o seu coração está buscando. Maria mostra um desapego inacreditável diante do Senhor. E é por isso que ela simplesmente coloca, porque o que era mais importante era Jesus. Eu acho esse texto poético. João faz uma descrição, eu imagino que talvez ele se lembre. Eu gosto desses exercícios, né? Às vezes eu fico sentado, imerso nas minhas próprias lembranças,
E sabe aquela lembrança assim, você volta no tempo, você sente até o cheiro de determinada coisa? Né? Você está lembrando de algo que você viveu ali, e você é tomado pelas emoções, e você constrói aquilo, você relembra. Existem passagens na nossa vida que a gente guarda com tanto carinho, que a gente lembra ali, é como se a gente voltasse no tempo. E eu imagino João sentado e escrevendo, e talvez porque ele escreve, e o cheiro, né? Ele diz aqui no texto que o cheiro deixa eu achar aqui. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Talvez o próprio João tenha se lembrado daquele cheiro que ela colocou ali aos pés do Senhor. E de maneira muito hábil, João está descrevendo uma mulher que entendeu, e todas as vezes que Maria é colocada nos evangelhos, é exatamente nessa dualidade. A outra passagem mais conhecida sobre Marta e Maria é quando elas estão diante do Senhor Jesus. Mais uma vez, Jesus chega na casa e elas naquela dinâmica que só os irmãos conhecem. Irmão sabe bem o que é isso, né? Aquele deixa que eu deixo, aquela coisa de uma tem que fazer uma determinada coisa, a outra, e fica aquela briga, você não está fazendo nada, quem não está fazendo é você. E Maria está ali bem folgada diante de Jesus. E Marta não aguenta, o coração de Marta é prático. Marta provavelmente represente aí 99% das donas de casa que estão recebendo uma visita. Aliás, maridos, você quer aí uma opção para ver como é que está aí o teu coração, ou para fazer uma brincadeira para animar as coisas? Convide alguém, não avise sua esposa e espere a campainha tocar. Você vai ver as coisas saírem da rotina rapidinho, né? As mulheres amam esse tipo de surpresa, né? Quando chega assim, né, que você convida e não fala. Não importa o quanto a casa esteja arrumada, na hora que você diz que vem alguém para casa, ai meu Deus, tem que arrumar. E aí vai arrumando, mexe, varre de novo, e vai e vem, né? Naquele desespero. Marta. E o convidado não é ninguém menos que Jesus, né? Vamos aqui concordar que Marta está certo, né? Quando você tem alguém que normalmente vai na tua casa, você tem um grau de preocupação. Agora, quando é uma pessoa que nunca veio, ou quando é uma pessoa que você sabe ali, né, que você entende que é um pouco mais sofisticada, aí é quando você abre o seu armário, né? Tem aquelas louças que a gente nunca usa para nada, tá lá porque é bonito, e um dia vem alguém diferente em casa. E aí você usa. Marta está desesperada. E onde é que está Maria? Lá no outro texto, Maria está aos pés de Jesus. Porque Maria não está preocupada com o status de ter alguém como Jesus em casa. Maria sabe que Jesus é o Filho de Deus e que ela tem que aproveitar cada minuto diante dele. Maria tinha entendido que Jesus tinha coisas importantes a oferecer. E quando Marta vai dar a bronca e esperando ali, né, que Jesus repreendesse Maria, Jesus dá bronca, entre aspas, em quem? Em Marta. Jesus lembra para Marta, ei Marta. Jesus mais ou menos faz ali, a gente brinca aqui entre os jovens, tem uma frase do filósofo Arnold. Não é, Arnold? Qual que é a frase do Arnold, gente, diante de qualquer situação? Relaxa, pai. Quem conhece sabe, né? Você vai fazendo não sei o que, aí o Arnold solta um, relaxa, pai. Jesus meio que olha para Marta e fala assim, relaxa. Isso não é importante. Jesus não estava ali para ser servido. Jesus não estava ali para ver a capacidade de se organizar um belo jantar. Jesus não estava ali pelo status ou porque queria ser uma celebridade dentro da casa. Jesus estava ali para abençoar aquela família com a presença, com os ensinamentos. Em outro momento do Evangelho, nós vamos ver Jesus falando com os discípulos e depois de dar um sermão muito duro,
E algumas pessoas começarem a sair. Jesus pergunta para os discípulos: vocês também vão com eles? E aí Pedro vira e diz: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A capacidade e o entendimento de que a presença do Senhor Jesus é suficiente para acalmar as nossas tempestades. É a coisa mais importante. Então, por mais que as experiências tivessem acontecido, Lázaro e a própria Marta não tinham entendido isso. Maria tinha. E diante do que era mais importante, quando nós estamos diante daquilo que realmente importa, as outras coisas perdem o seu valor. É por isso que, na primeira pregação, quando eu voltei das férias, eu falei de que se tem algo que mostra com claridade como de fato está a nossa vida, é a nossa agenda e o nosso extrato bancário. Porque nós gastamos o tempo e o dinheiro com o que realmente importa para a gente. Hoje de manhã, comentando a respeito, falando sobre Mateus, sobre a importância da centralidade da cristologia, Cristo é o centro do texto bíblico, tudo deve e aponta para Jesus. A gente falou como isso hoje, por incrível que pareça, é algo em extinção. Nós estamos sendo bombardeados direto com mensagens que parecem maravilhosas e que não tem um pingo de Jesus no meio delas. Viralizou um corte de um pregador muito famoso. Como a gente agora grava, eu não vou dizer o nome, eu não vou falar que é o David Leonardo, para que você não vá procurar e assistir, porque se você ainda ouve, você tem um problema. Com todo respeito, não me processem. O corte que viralizou dele falando de que se Deus permite que você veja, que você sinta, que você queira e tal, é porque Ele pode te dar infinitamente mais, aquilo é um absurdo. Porque da maneira como ele descreve, é a maneira como o pecado chega na nossa vida. E existem coisas, se o nosso coração não tiver sintonizado com Deus, que nós queremos absurdamente. Se o nosso coração estiver longe de Deus, ele é enganoso e tem coisas que a gente sonha, deseja e quer, e é pecado. E aí, quando um pregador desse viraliza, ele cobra R$200 numa palestra e coloca 5.000 pessoas. E as pessoas não têm o menor problema de pagar. Não acham caro, não reclamam, não pedem desconto, não fazem carnê. Porque elas querem ouvir aquilo. Às vezes nós temos uma necessidade de que Deus assine embaixo do nosso desejo. E se alguém falar isso, a gente quer ouvir. E o evangelho está longe. Ela entendeu o que realmente importa. E é contrastado com quem? Qual é a ação que habilmente João nos mostra? Quem é o antagonista de Maria nesse texto? Num outro texto é a sua irmã Marta. Nesse texto é quem? Judas. Aí você deve pensar, mas também Judas não presta. Judas tem muito mais a ver com os crentes de hoje do que a gente imagina. O texto mostra que a atitude de Maria incomodou não só Judas, de um modo geral as pessoas não entenderam, mas Judas foi aquele que expressou. Judas se sentiu incomodado, ele olhou para o lado e viu o que a irmã fez e falou: que desperdício. Eu quero deixar bem claro uma questão: generosidade incomoda corações aprisionados. A gente tem dificuldade em lidar com pessoas que não têm os mesmos apegos do que nós. Porque incomoda, porque a gente vê algo que tinha que ser a gente para fazer, e a gente não tem coragem, e já taxa como algo errado. Judas é alguém, até esse momento, que faz parte dos 12. Aliás, praticamente não temos texto de Judas tomando bronca de Jesus.
Já Pedro é uma atrás da outra. E Judas, ao observar aquela cena, ele vira ali e diz, gente, que absurdo. E o discurso de Judas é bonito. Vocês viram o que Judas escreveu, o que Judas falou? Vamos voltar no texto aqui. Olha o que o irmão Judas fala. Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. O irmão Judas está certo. Quanta coisa a gente podia fazer com esse dinheiro e esse desperdício? Mas eu imagino um João aqui, sentindo aquele momento do antigo João, né? Sentindo aquele momento ali do pecado, o temor subindo, né? A ressurreição do velho homem no coração de João. Ele escreve na sequência aqui o seguinte, ó. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubavam a parte de si. Eu não sei você, mas eu quando vejo esses comentários aqui de João, eu imagino João um tanto quanto, falo assim, rapaz, mas aquele cabra não prestava. Como é que ele enganou a gente? Sabe quando você passa por determinadas situações, e aí você começa a lembrar, fala assim, como é que fulano me enrolou desse jeito? Como é que eu caí nessa? Já passou por coisa assim? Se você já passou, eu sei, é ruim, é difícil, né? Deus te abençoe que você supere. Todo mundo passa por situações dessa. Como é que ele fez aquilo comigo? E João está meio assim. Como é que Judas enganou todo mundo? Judas era justamente o responsável pelo dinheiro. E o discurso era coerente. Mas o problema dele não eram os pobres, porque quando ele podia, o que é que ele fazia? Ele pegava para ele. Era o incômodo de ver um coração livre do lado dele. Precisamos tomar muito, muito cuidado, para que ao invés de estarmos em uma relação de sintonia com o Senhor, o nosso coração não esteja aprisionado diante daquilo que queremos e buscamos. E corações aprisionados aos próprios desejos se irritam ao ver pessoas livres se dedicando ao Senhor. O contraste do texto é o contraste de um coração entregue e um coração longe de Deus. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais desapegados. Veja bem, eu não estou chamando ninguém de irresponsável, nem para a irresponsabilidade. Mas quanto mais perto do Senhor estamos, o que mais importa é estar com Ele. A loucura, o desejo, aquilo do senso do que eu tenho que construir, do que eu tenho que guardar, do que eu tenho que fazer, o desespero e a preocupação de achar que no final não vai dar, tudo isso vai caindo. Porque o Senhor no nosso coração vai mostrando, eu estou com você. Aquilo que precisamos entender desesperadamente é que o nosso coração precisa entender a necessidade de se entregar completamente ao Senhor. Aonde está o seu coração? Você se incomoda? O egoísmo traz incômodo. O que nós estamos vendo aqui é um coração egoísta. O coração egoísta quer as coisas para ele. O coração egoísta só pensa nele. O coração egoísta faz conta com o dinheiro dos outros. Sempre julga o que o outro faz.
João faz questão de dizer qual era a motivação, e João vira e diz na cara, João chama e diz assim: Judas era ladrão, porque ele pegava o que era dedicado ao Senhor. As pessoas entregavam ao Senhor, e ele usava para ele. Quando eu disse que temos mais crentes parecidos com Judas hoje do que deveríamos ter, é porque o que você acha que acontece quando nós não damos aquilo que é para o Senhor ou do Senhor, para usarmos para nós? E eu não estou falando aqui da questão do dinheiro, simplesmente. É de tudo. É da nossa vida, é do nosso tempo, é dos nossos talentos. O Senhor nos abençoa com saúde, com inteligência, com disposição, com recursos. E nós corremos o risco de construir uma vida inteira sem utilizar nada disso para Ele. Eu não sei se você já parou para pensar o que é que você vai apresentar quando estiver diante do Senhor. Quando você for, independente aí da visão teológica, da visão escatológica, todas as visões escatológicas e teológicas concluem no momento em que estaremos diante do Senhor prestando conta. Seja na tribulação, no meio, antes, com milênio, sem milênio, não importa. Todas elas entendem que um dia estaremos diante do Senhor prestando contas. Você está pensando que vai chegar lá e apresentar para Ele 5 diplomas? Que vai apresentar para Ele documento de 4 carros? Que vai apresentar para Ele os registros das casas? Os certificados e as fotos das viagens, o celular atualizado da última geração? Você tem a ilusão de pensar que Deus se importa com alguma dessas coisas? Que vai apresentar o número da rede social com maior engajamento? Você acha que é isso que o Senhor quer? O Senhor vai querer saber o que você fez com a inteligência que Ele te deu, com a profissão que você escolheu. Quais são os frutos da carreira profissional que você escolheu? Quantas pessoas já conhecem Cristo dentro do teu universo de trabalho, seja ele qual for? Na faculdade, quantos amigos desse seu curso que você escolheu já conhecem o amor de Deus? Na escola que você dá aula, quantos alunos sabem que podem contar com Jesus pela sua vida? Nas viagens, nos feriados, nos passeios, nos hotéis que você se hospeda, quantas pessoas ouviram que Jesus morreu por eles? Quantas das mensagens que você postou na sua rede social essa semana podem te identificar como alguém que serve ao Senhor? É isso que conta. É um coração que de fato entende, e de novo, nós gastamos tempo e dinheiro com o que a gente gosta. Você pode até virar e dizer: pastor, ninguém gosta de pagar boleto, mas o boleto é por algo que você queria. A conta da loja foi da roupa que você escolheu. A não ser que você não tenha idade ainda, seu pai escolha por você, né? Tudo bem, a gente dá um desconto. Mas quem paga o boleto é seu pai. O texto de hoje nos mostra a importância e como de fato os corações se revelam. Algumas pessoas, inclusive hoje surgiu esse questionamento a respeito de que se Deus sabe, por que Ele permite?
E com certeza na eternidade a gente vai ter muito tempo para entender as explicações do Senhor. Mas talvez alguém se questione, se Jesus sabia que Judas não valia nada, por que é que ele deixou Judas cuidar logo do dinheiro? Isso não tem nada a ver com trabalhar com dinheiro. A própria Bíblia fala que dinheiro não é problema, desde que você não o sirva. O problema não é o dinheiro, o problema é o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você tem dúvida, basta observar os jornais. E você vai ver que tudo se resume à questão do dinheiro. O Senhor permitiu a Judas, que tinha um problema nessa área, trabalhar nessa área justamente para que ele tivesse talvez uma oportunidade de cura. Existem coisas que servem literalmente como teste nas nossas vidas. Não para sermos reprovados, mas pelas misericórdias do Senhor, sermos aprovados. Judas passou os 3 anos servindo a Jesus com os discípulos. Ele ouviu exatamente as mesmas coisas que Pedro ouviu. Ele ouviu exatamente as mesmas coisas que Tomé ouviu. Ele ouviu as mesmas coisas que Tiago ouviu. Qual foi o problema de Judas? Judas passou os 3 anos esperando que Jesus fizesse o que ele queria. E quando nós servimos e estamos diante de Deus, querendo que Ele faça o que nós queremos, nós o traímos. Em algum momento, nós damos as costas para o Senhor. Se o que traz você a esta igreja, se o que traz você diante de Deus, é a expectativa de que Ele te dê algo que você quer muito, em algum momento da sua trajetória, você vai dar as costas para o Senhor. Porque Deus, na sua misericórdia, até nos abençoa. Mas Ele não vai fazer sempre o que a gente quer. E a gente vive uma época onde tem muito crente magoado com Deus, porque Deus não respondeu a oração do jeito que Ele queria. Essa é a grande diferença. Quando Pedro diz, para onde nós iremos, pois só Tu tens palavras de vida eterna, Pedro havia entendido o que realmente importava. E mesmo assim, Pedro também traiu Jesus na última noite. A gente fala muito que Judas traiu. Pedro também. Ou imagine aí você que é casado. Você é casado, aí sua mulher sai e perguntam para ela se ela é sua esposa. E ela diz que não. Você vai gostar? Não adianta depois dizer é pegadinha, é vídeo. Não. Como é que você se sente? Se a sua esposa virar ali fora e alguém perguntar, fala, não, eu não, casada com fulano? Jamais. Você, esposa, se na hora que o seu marido sair de casa, ele tira a aliança, ou quando você levanta, você vê que a aliança ficou ali em cima da cama, o que você vai sentir? Coitado de quem faz isso. Deus abençoe sua vida, viu? Você tem essa coragem. O sentimento é do quê? Como assim não é casada comigo? Eu vi um videozinho dessas piadas assim, o cara filmando e falou assim, vou oferecer aqui R$500 para minha esposa aqui, para ela dizer que é minha amiga ali em tal lugar. Esse homem toma tanto tapa. Quando ele faz a proposta, ela fica toda, R$500 está aqui. Ai, que bom, pois é, quando a gente chegar ali no posto, você diz para a frentista que é minha amiga. Nossa! A mulher ficou brava. O sentimento de ser negado é o sentimento de ser traído, gente. Pedro traiu Jesus, perguntaram, esse aí é igualzinho, ele se veste como eles. É do grupo, o que Pedro falou? Pedro era cara de pau, né? Tem uns momentos ali que Pedro... Eu jamais, nunca vi, não sei quem são. Cara de pau. Estava com a espada ali para cortar a orelha do soldado. O medo, a desilusão, a frustração. Pedro era judeu. Pedro lá no fundo queria que Jesus se levantasse e acabasse com os romanos.
Quando as expectativas em Deus são baseadas nas nossas, existe decepção, frustração, e a gente vira as costas para Deus. Quando nós seguimos ao Senhor pelo que Ele é, pelo entendimento de que Ele, em toda a sua glória, abriu mão de si, da glória, para vir a esta terra, para morrer e sofrer no meu lugar. Quando a gente passa a olhar para Deus pela gratidão da salvação, do não merecimento, é completamente diferente. É justamente nessa perspectiva de que não merecemos e que já somos frutos da graça de Deus, que podemos falar coisas como Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu já passei fome, eu já passei momentos de abundância, já passei frio, já passei calor, posso apanhar. Tudo posso no Senhor. É a diferença de um coração sintonizado para um coração que está longe de Deus. Nós temos muitos sonhos para esse ano. Sonhos que só se realizam com uma igreja que tem um coração sintonizado em Deus. Desafios. Desafios que só se realizam diante de um Deus que pode todas as coisas, e um coração quebrantado. Portanto, esta noite, eu trago a reflexão em cima do seu coração. Seu coração hoje é sintonizado com Deus ou sintonizado com suas próprias vontades? Você hoje vive um momento de alegria ou um momento em que tudo incomoda? Existem momentos que a gente, olha, parece um porco-espinho. A gente está espetando e afastando o tempo todo, nada está bom, tudo está ruim. Aquela fase, tem uma fase, né, que está tudo errado. O ar está frio demais ou está quente demais, a poltrona não reclina, a poltrona é dura, a poltrona é mole, o som está alto, o som está baixo, a música é alta, a música é baixa, tocou o hino, tocou o cântico, apagou a luz, acendeu a luz, não abriu a porta do jeito que eu quero, fechou a porta na hora errada. Tudo é motivo para eu ficar zangado. É um coração que não está sintonizado com o Senhor. Um coração sintonizado com o Senhor chega aqui grato pelo privilégio de poder cantar Santo, Santo, de poder agradecer a um Deus que nos salvou e a gente não merecia. Como é que está o seu coração? Eu queria convidar o Ministério de Louvor. E enquanto o ministério sobe, a música começa a tocar, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se colocasse naquela cena. Qual dos dois personagens você seria? Você seria aquele que ia se incomodar com Maria jogando algo caríssimo aos pés do Senhor? Ou você seria a pessoa que daria literalmente tudo o que você tinha diante do Senhor? Não tem meio termo. Ou nós estamos prostrados diante do Senhor, ou nós estamos incomodados, querendo que o tempo passe logo, imaginando o que vamos fazer daqui 10, 15 minutos. Coração sintonizado ou distante do Senhor? Pensa um pouco nisso. Se você entendeu que o seu coração não está sintonizado com Deus,
Pede perdão. Entregue Ele. E deixa Ele conduzir as suas ações. Santo Deus, o Senhor já nos deu momentos preciosos. E agora a tua igreja está em oração. Pai, tu conheces os corações que estão sintonizados. O Senhor conhece os corações que estão distantes. O Senhor conhece o coração que é generoso contigo e o coração que é egoísta. Então a nossa oração agora é que o teu Santo Espírito, apenas o teu Santo Espírito, tenha o poder de trazer quebrantamento. Pai, que o teu Santo Espírito esteja tocando naqueles corações que ainda estão endurecidos. Que o teu Santo Espírito esteja revelando, mostrando. E que seja noite, Pai, de arrependimento, noite de entrega. Que o Senhor continue a agir da maneira como deseja nesta igreja, trazendo vidas, curando vidas. Assim nós oramos, assim nós entregamos este momento. Que o teu Santo Espírito faça o que desejar em nosso meio. A ti seja toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém.